melhor tentar e falhar que ocupar-se em ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que nada fazer. Eu prefiro caminhar na chuva, a em dias tristes me esconder em casa. Prefiro ser feliz, embora louco, a viver em conformidade. Martin Luther King, pastor protestante, que lutou contra a segregação racial, contra o racismo nos Estados Unidos. Martin Luther King foi um herói de sua época. Sabemos que um ato heróico só a história que registra. Os momentos são apenas decisões. Tomamos decisões no presente que no futuro pode ser considerado um ato heróico. Mas quando falamos em decidir, nós sabemos que não é fácil, principalmente nos momentos críticos de nossas vidas ou da história do nosso país ou mundo. Mas nós precisamos decidir. Agora, como decidir? Como decidir de forma correta? Qual seria a melhor decisão naquele momento? Qual a ética que nos guia nesses momentos de crise? Seria o utilitarismo que acredita que o certo é que é útil? E, portanto, quanto maior prazer para a maior quantidade de pessoas, é isso que deve ser escolhido? Ou existencialista, que são céticos quanto ao futuro bom da humanidade. São também relativistas, eles entendem que o certo é aquilo que é bom para cada pessoa. Não existe absolutos. O que existe é o que nós queremos, ou que cada um acredita ser certo. O errado é ficar parado sem fazer nada. Seria essas éticas as mais corretas quando nós tivermos que decidir por algo? A Bíblia diz que nós temos uma ética cristã, uma ética que tem como base o Deus vivo, todo-poderoso, aquele que existe, aquele que reina sobre todos. Esse Deus vivo, ele então se comunica através das Escrituras, através da Bíblia. Por isso, a ética cristã é que guia os cristãos. Nós compreendemos que o povo de Deus, cada cristão, deve ser guiado por essa ética. E, portanto, qualquer tipo de decisão tem que ser pautada a essa ética cristã. Mas, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a palavra de Deus tem a nos ensinar? Vamos olhar o que as Escrituras têm a dizer. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Esse texto conta a história de José, um rapaz que sofreu muito. Ele foi vendido pelos seus irmãos, foi parar em uma casa onde trabalhou honestamente, mas foi acusado injustamente e foi preso.
Na prisão ele ficou algum tempo, e nesse tempo Deus deu para ele a condição, a revelação de interpretar os sonhos de Faraó. Ele interpreta esses sonhos. Faraó vê nele que o Espírito do Deus vivo está sobre ele, que deu sabedoria. Então Faraó o coloca como o segundo homem mais importante do Egito. Mas José agora tinha que tomar decisões, e nessas decisões ele sabia que Deus estava com ele, que portanto a sabedoria divina estava sobre ele. Assim como esteve ao interpretar os sonhos, ele tinha certeza que a sabedoria de Deus ia guiá-lo. Ele compreende que sem a sabedoria divina ele não poderia fazer nada. Por isso, quem o fez governador de todo o Egito, na verdade, foi Deus. Portanto, a sabedoria de Deus estaria com ele em todos os momentos. José, então, ensina a nós que a sabedoria é necessária em tempos de crise. A sabedoria divina é aquela que nos ensina que os princípios cristãos valem mais do que qualquer outro princípio. Nos ensina que o temor do Senhor é o princípio do saber. Temer a Deus, saber que Deus é único, saber que Deus é suficiente para nós, que Ele existe, que Ele está conosco. José tinha certeza disso. A sua vida foi uma demonstração de que Deus realmente existia e Deus era poderoso para guiá-lo e guiar também o povo. Dessa forma, nós temos a sabedoria divina guiando José. A ética cristã é uma ética que diz que somente Deus tem que ser louvado e somente Deus tem que ser obedecido. A ética cristã, ela mostra para nós que nós temos princípios, princípios que Cristo nos ensinou, princípios que têm a ver com os mandamentos do nosso Deus. Por isso, a sabedoria divina tem a ver com esses princípios, tem a ver com essa ética que nos guia. Não uma ética utilitarista ou existencialista, mas uma ética cristã que mostra que as Escrituras ela tem todos os princípios para reger as nossas vidas e para nos ajudar a tomar decisões corretas, segundo aquilo que Deus é, segundo o caráter de Deus. José tomou essas decisões sabendo disso, sabendo que princípios de Deus são inegociáveis. Por isso, ele andou por toda a terra do Egito. O texto diz isso. Aos 30 anos ele fez isso. Fez porque ele compreendeu que ele precisava conhecer o mundo ao seu redor, a nação a qual agora ele estava. Ele precisava conhecer a terra, ele precisava compreender cada pessoa, conhecê-las. E assim ele fez. Foi o mesmo que Jesus fez. Jesus andava nas ruas, ele cumprimentava, ele cuidava das pessoas. Jesus conheceu o seu tempo, a sua época. Ele conhecia bem a praça, ele conhecia as cidades, ele conhecia as estradas. José fez o mesmo. José foi atrás de conhecer o seu povo. Esse povo que Deus o levou até lá, para ser governador. Assim, meus irmãos, temos que ter sabedoria divina, a ponto de conhecer também o nosso tempo, a nossa época, a nossa terra. Conhecer os momentos, conhecer a crise. Em qual crise nós estamos? Conhecer a crise é importante porque, através do conhecimento, nós então sabemos o que devemos fazer segundo essa ética cristã. Por isso a Bíblia nos ensina na oração sacerdotal de Jesus. Jesus pede ao Pai que Ele não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Paulo vai dizer que nós não podemos nos conformar com este século, mas para não nos conformar, nós temos que compreender o século. Essa compreensão do mundo é necessária para que tenhamos sabedoria, para agir em cada circunstância. José, ele teve essa sabedoria, e ele teve coragem para decidir, segundo os princípios que ele conhecia, princípios de Deus. Coragem necessária para dizer aquilo que é certo e dizer aquilo que é errado. Coragem para dizer que eles teriam 7 anos de fartura e que, portanto, eles deveriam guardar o alimento para os 7 anos de escassez. Ele teve que ordenar
Ele teve que dizer às pessoas o que elas deveriam fazer. Ele tomou decisão, uma decisão de coragem, mas pautada segundo os princípios de Deus, do Deus vivo. Nós devemos também ter essa mesma coragem nesse tempo. Coragem para dizer, isso é certo, mostrar o caminho certo a seguir, para que as pessoas compreendam o que Deus requer de nós. Compreenda a vontade de Deus nesse tempo tão escuro, nebuloso, tempos difíceis. Essa coragem é necessária porque o que Deus espera de nós é essa ousadia de falar do Evangelho. Pregar que Cristo é luz, que Cristo é o único caminho, a única verdade. É Ele que pode nos dar vida. Então nós precisamos ter coragem para decidir aquilo que é correto, aquilo que é certo de acordo com a Bíblia. Não precisamos temer as consequências disso. Nós devemos temer a Deus e saber que se fazemos a vontade de Deus, nós estamos bem. E o futuro vai nos mostrar isso. José teve essa coragem a tal ponto de chamar para si a responsabilidade e dizer, é isso que nós devemos fazer. Assim também nós devemos fazer no tempo de hoje. Coragem para decidir o que é correto, aquilo que a Bíblia diz. José, então, com essa coragem, quando o mundo estava na escassez, as pessoas não tinham o que comer, José então toma uma decisão importantíssima, decisão de ter compaixão com as pessoas. O texto diz que ele abre os celeiros e começa a vender para todas as pessoas, inclusive para os estrangeiros. Aqui diz que José então teve coragem para decidir, mas ele teve compaixão das pessoas. E essa é a compaixão que nós precisamos no tempo da crise. Compaixão daqueles que sofrem mais. Os tempos de hoje, os pobres, os mais idosos. Compaixão de olhar para essas pessoas e ajudá-las. E mostrar que nós temos o amor de Deus em nossos corações. Porque nós compreendemos o princípio do amor ao próximo. De um Deus que nos amou tanto, que nos convida a amar o próximo. Compaixão a ser sensível à necessidade do outro. A sacrificar o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, o nosso conforto para ajudar aquele que precisa. José teve compaixão dos outros. Ele distribuiu o cereal a todos. Nós devemos também distribuir a nossa riqueza, aquilo que Deus tem nos dado. Como Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 13 a 15. Ele diz, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Paulo, muito sábio, conhecendo os princípios de Cristo, ele então orienta a igreja a fazer isso. Assim, nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos cuidar do próximo, para que o próximo não tenha falta e para que haja igualdade entre nós. Assim, meus irmãos, nós nos tornamos verdadeiros cristãos, aqueles que cuidam uns dos outros, porque o próprio Cristo teve essa compaixão. Jesus olhava para as multidões, ele tinha compaixão, movia as entranhas dele. Por dentro ele sentia aquele amor, amor de querer cuidar do outro, distribuindo pão, distribuindo roupa para aquele que precisa, visitando os presos, cuidando dos órfãos e das viúvas. Representantes dessas minorias, dessas pessoas que estão em dificuldades da época. E no nosso tempo, nós temos aqueles também que sofrem. Por isso, a compaixão nesse tempo é muito importante. Uma compaixão que nos leva a ser solidários. Levam a ser pessoas que mostram esse amor grande pelo outro. Dessa forma, meus irmãos, nós aprendemos que as decisões que nós temos que tomar na nossa época são decisões importantes. Elas têm que ser tomadas. Mas ao decidir, eu tenho que decidir segundo a sabedoria que Deus tem nos dado, que está escrito nas Escrituras.
na palavra de Deus, a Bíblia. Nós temos que compreender que conhecer o nosso tempo é importantíssimo. Eu tenho que conhecer a crise, conhecer o meu país, as necessidades do meu povo. Eu preciso então ter coragem para decidir segundo a sabedoria divina, segundo a necessidade desse mundo. É assim que Deus nos ensina. Deus nos chama para cuidar do próximo, para ter compaixão das pessoas. Que essa mensagem, ela toque em seu coração, enche o seu coração de alegria, de paz, de compaixão, de sabedoria divina. Que essa mensagem traga para você aquele desejo de buscar a vontade de Deus e de saber que as decisões vão ser tomadas, mas vão ser tomadas segundo aquilo que Deus requer de nós, segundo os princípios dele. E que suas decisões, então, sejam pautadas pelos princípios de Deus. Que as suas decisões sejam guiadas por esses princípios. Que Deus, na sua graça, abençoe todos nós. Que juntos possamos tomar decisões corretas. Juntos possamos glorificar a Deus com as nossas decisões. Que Deus nos abençoe. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua família.